you? Ó, enquanto eu não surjo na tela, ouço normal, mas mesmo assim não surgi ainda na tela, né? Sério, é trágico, porque a gente fica nessa história de, peraí, eles estão chamando o meu... Porque assim, isso trabalha muito com a minha ansiedade, né? Porque tem gente que fica aqui à espera e fica quietinho à espera. Mas eu não sei Sim. ficar quietinha à espera, né? Olha, a gente depois que fez psicologia acha que tem até próprio diagnóstico, mas tudo bem. TDAH, hiperatividade, eu sou louca mesmo, mas eu gosto de tudo isso. Aprendo a viver com os meus dramas. Fabiana! Que bom, Fabiana! Bom ter-te cá. Bom dia. Mas, Léo, talvez a diferença, ou é uma oportunidade, enfim, de fazer análise ou de ter estudado a psicologia, é que agora você sabe por que tem esses funcionamentos, né? Yeah, Então, essa é a diferença. Você pode verdade. fazer alguma coisa com o que você sabe agora, né? É interessante porque assim, a gente não muda, a gente não altera, a gente é o que a gente é. Só que quando nós conseguimos nos definir, na verdade, damos nome para nós e para as nossas loucuras, a gente, a gente acaba sabendo lidar com elas, que eu acho que é a grande sacada da vida, né? Que é lidar conosco mesmos. Que não penso que seja Exatamente. o mais fácil, mas é o necessário, porque se eu não aprender a lidar comigo, aí fica difícil. Bom dia, Edna. Bom dia, Gláucia. Que delícia ter vocês aqui. Pois é, estamos falando de nós mesmos enquanto nós estamos esperando vocês mesmos. Nossa, hoje eu tô idiota, né? Acho que hoje está criativa, né? Olá, Cleusa, Gláucia, Edna. Está criativa hoje. Cleusa, bom dia. Ai, bom dia, meus amores. Bom dia, minha amora. Gente, eu sempre quis falar isso. Bom dia, minha amora. Mas não tinha ninguém para falar de amora, né? Porque a minha filha acha as minhas brincadeiras muito ridículas. Gosto quando a Edna fala bom dia, meus amores. Eu respondo bom dia, minha amora. Amei. As amoras aqui em Portugal são deliciosas. Perto do inverno, eles têm na rua e a gente fica pegando e o chão fica todo da cor dessa blusa aqui. Mas é isso. Pois é, Henrique, É vamos lá? interessante essa ideia. Vamos lá, mas só Fala. pensando nisso que você acabou de falar. Geralmente, quando estamos adolescentes, a gente acha que os adultos são sem graça, né? Yeah. Quando nós somos crianças, nós achamos graça nos adultos. Não importa o que ele faça, tudo é engraçado, tudo tem graça, tudo é divertido e graça que é de graça também, não tem nenhum pressuposto. Agora, quando a gente geralmente está adolescente, qualquer idade, o adolescente ele tem essa dificuldade de ser grande. E para ser grande, você tem que ter uma criança dentro de você, né? Então eu não cresci. Henrique, eu acho que eu não cresci. Bom dia, Elzinha. Doida, escrevi errado. Vocês estão... Não, Léo, penso que você cresceu, por isso que você pode trazer essa criança à tona. Yeah. Assim, às vezes as pessoas acham isso, que eu tô rindo demais, mas assim, é a maneira que eu aprendi a conviver quando eu não consigo ter coisas que eu não sei como resolver. Porque eu entendi que não custa nada rir ou ficar chateado. Eu tenho duas opções. Se ficar chateado, eu vou produzir dentro de mim uns hormônios mais complicadinhos aqui e tóxicos, talvez, né? Agora, se eu ficar feliz, eu vou liberar serotonina, dopamina, então pronto. Pronto, exatamente. Eu gosto daquela canção antiga do palhaço, né? Sem juízo, fez feliz a todo mundo, mas no fundo não sabia que seu rosto coloria todo encanto da beleza que o seu corpo não sentia. Pois é, então vai. Começar a brincadeira. Enriquecendo com o Henrique, chega de graça, só porque eu acordei idiota hoje, cheia de criatividade. Henrique, vamos para o teu baú hoje e vamos lá, porque nós estamos no mito da caverna. E eu estou amando o mito da caverna, já descobri N sombras. Contigo. Vamos lá. Vamos lá, ó. Vamos dar uma relembrada em algumas coisas para quem está chegando agora, para quem não viu ontem, né?
Uhum. Platão, ele que fez o livro A República. Esse livro A República foi feito por volta dos 49 anos. Ele, então, de família rica, de família nobre, lá na Grécia. E a família queria que ele fosse advogado. Mas para isso, eles pediram para ele ir escutar o melhor orador daquele momento. E o melhor orador era Sócrates. E o interessante é que o que se sabe é que Sócrates não estudou. E ele não era só um orador, né, de oratória. Ele falava de coisas internas, de coisas profundas, ou seja, as perguntas que ele fazia. Porque na época tinha os sofistas eram aqueles que eram pagos para discutir assuntos com interesse. Então tinha um interesse na discussão do assério. Então eles tinham interesse na discussão. Um interesse que não era interno, um interesse externo, um interesse de massa, de manipulação. E o Sócrates não, ele tinha um interesse que brotasse dentro de cada um um conhecimento da verdade. Entendi. Então, o cenário todo assim de Platão com Sócrates começa assim: esses pais que queriam que eles progredissem na carreira política e também em advocacia, pede para ele ir encontro e escutar esse orador, e quando eles se encontram, tem até uma história que o Sócrates, quando o vê, percebe que esse seria o discípulo dele, né? Mas aí dá outro momento para a gente falar disso. Mas enfim, eles se encontram, dando uma pontuada na história, né? Para a gente sintonizar. Isso eu não falei ontem. Então, é aí que começa esse encontro. E Platão, então, posteriormente, vai escrever... acreditam que tem 36 livros, que são diálogos. Alguns são cartas, mas são pouquíssimos. Então, acredita que 25 diálogos, 25 escritas de Platão são dele mesmo. Tá? As outras 11 aí, não temos certeza. Uhum. Agora, o que acontece? O Platão vai homenagear esse mestre dele nesses diálogos. Então, na maior parte dos diálogos, o personagem principal é Sócrates, conversando. E como que eram essas conversas? Traziam-se argumentos, axiomas iniciais, e iam discorrendo em cima disso. A ideia era encontrar uma... Não havia... Quando corta assim, que alguém ligou aqui no meu celular. Não havia a ideia final já, ou seja, vamos conversar para a gente chegar em tal ponto. Não, vamos iniciar essa conversa sem saber exatamente o que vai acontecer. Sairemos juntos dessa conversa com uma sabedoria nova. E essa é a nossa proposta, então, quando a gente está aqui. Deixa eu só te dar uma cortada aqui. Gostei desse começo, desse preâmbulo que você trouxe, porque assim é bem Henrique, né? Henrique de ser. Vamos começar uma conversa e vamos construindo a conversa no meio do caminho. Eu não sei como é que eu vou chegar no meio do caminho. É muito teu perfil isso, né? Maneira Henrique de ser. Antes de você continuar, deixa eu dar um beijo aqui. Nalva, que delícia ter você aqui. Amanda também entrou, que coisa boa. Que coisa boa. Eu ainda não sei mexer muito bem aqui, mas eu vou mexendo aqui. Tem mais gente que entrou, eu só queria agradecer vocês estarem aqui. E é muito bom. E como nós começamos aqui nesse preâmbulo aqui com o Henrique, nós vamos, conversando para nós descobrirmos uma maneira de chegar até lá. Uau! Sabe de uma coisa, Henrique? Quando você fala isso de Sócrates e de Platão, nós hoje estamos aqui bem mais na frente, e olhando para trás, a gente pode dizer, eram confiáveis, tanto um quanto o outro. Mas hoje a gente anda com tanta gente que a gente não sabe o que sai da cabeça do distinto e como é que a gente vai construir um caminho junto com gente que... Deixa eu usar umas palavras esquisitas que eu não gosto de usar, mas me veio à cabeça agora. Sem noção. Pode usar, que a gente traduz. A gente traduz gente sem noção, gente nóia, gente que vai falando alguma coisa que você fala, eu não quero ouvir essa pessoa. Mas eu acho que essas pessoas nunca estão do nosso lado por acaso. Elas estão do nosso lado porque nós precisamos delas, porque elas vão nos ajudar a construir. Não é não? Penso que
bastante filosófico isso, bem interessante, porque tem uma frase que vocês já devem ter ouvido, que é quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas, se a gente pensar nessa frase, o mestre não é o discípulo. O mestre não é aquele que está esperando um discípulo. O mestre vai ser o discípulo do discípulo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue traduzir isso que eu falei. Ó, é sempre uma ideia que existe alguém com sabedoria, e esse alguém com sabedoria está esperando alguém sem sabedoria. Na profundeza dessa frase, dessa ideia, na verdade, aquele que supostamente tem uma sabedoria está esperando alguém com menos sabedoria para ver se ele consegue transmitir o conhecimento. Então, o discípulo se torna o mestre. Há uma inversão. Yeah. Porque é esse mestre que vai ver se ele é capaz de se diminuir, ou seja, se colocar na dimensão daquela pessoa. Esse é um ponto. Mas do ponto que a gente vai trazer hoje, vai discutir a questão estamos conversando essa questão desse conhecimento dessas pessoas que geralmente não tem muita profundidade. Por quê? Na ideia da caverna, temos 4 símbolos importantes. Ou seja, nós estamos falando que na caverna nós temos aqueles homens, vamos lembrar, a gente tem aqueles homens que nasceram, foram colocados criança na caverna, eles não tinham lembrança, eles são amarrados, pescoço e mãos, e eles só podem olhar para frente, para uma parte da caverna que é uma parede. Yeah. Tem um muro atrás deles, né, que eles estão encostados, tem tipo de um paredão, e tem um espaço em cima, onde é possível projetar imagens nesse paredão da frente, à frente deles. Ou seja, então tem uma fogueira, tem um espaço e tem homens que moram também dentro da caverna, só que eles estão livres. Esses homens chamam os amos da caverna. Tá. E esses têm acesso ao lado de fora, mas eles decidiram não sair e ficar lá dentro projetando imagens. Certo. Tá? Então nós estamos falando de uma alegoria que o Platão vai falar sobre o quê? Sobre como é uma sociedade e como os homens vivem. Então, como faltava também recurso linguístico, até para Platão naquela época, imagina a profundidade dele. Ou seja, então ele se faz alegoria. Ou seja, você conta uma história para tentar alcançar uma ideia. E hoje, fazendo uma conexão com o que você falou em relação a hoje, quanto mais símbolos, quanto mais linguagem, quanto mais tentativas de escrever, mais a perda do conteúdo. Quanto mais eu escrevo, mais se perde conteúdo. Então, nossa, peraí, deixa eu pegar esse gancho aí. Eu tinha prometido que eu não ia interpelar tanto, mas eu estou achando muito rico isso que você está trazendo, sinto muito, por isso que é live. E a live a gente vai dizendo. Por isso que é ao vivo. Por isso que é ao vivo, né? Quando você fala, quanto mais escrita, mais perde o conteúdo, porque assim, às vezes uma imagem não precisa dizer nada. A imagem está ali e você interpreta conforme os teus conteúdos internos e que às vezes pode te trazer um resultado muito rico, porque quando você escreve, você lê o que a pessoa escreveu. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Quanto mais conteúdo escrito, você vai roubar daquela imagem, né? Você perde muito da essência. Quem assistiu o filme A Chegada, é um filme que mostra uns seres que vêm de outro planeta, enfim, e como que eles se comunicam? Com um símbolo. E tem uma moça no filme, a personagem principal, ela vai tentar entender esse símbolo. E o símbolo representa um mundo inteiro de ideias. Como no Egito Antigo. Os símbolos, por exemplo, é um símbolo, mas representa toda uma ideia. Por exemplo, fazendo um exemplo egípcio, o Horus, a casa de Horus. O que é a casa de Horus? É um pássaro. E o que é esse pássaro de rapina, nesse caso do Egito? Ele representa que um homem que está ali alcançou um conhecimento. Alcançar o conhecimento em nível de conhecimento humano quase completo. Ou seja, o símbolo do olho representa o quê? Visão de quase tudo. Porque uma ave de rapina enxerga muito. Pronto. Você viu quantas palavras eu disse para descrever um olho? Perfeito, perfeito. Uma imagem é muito forte, né? Uma imagem assim, muito forte. A gente precisa voltar para o mito do Platão, mas quando você estava falando, eu me lembrei
das interpretações que a gente tem hoje da Bíblia por causa das traduções, né? Porque o próprio Isso. hebraico foi tirado de imagens, as letrinhas do hebraico, né? E às vezes a pessoa quis dizer uma coisa porque ela interpretou aquela imagem daquela forma, né? Sim. Muito, E, muito interessante. o que você está falando, até peguei aqui um. Bom, eu não sei onde eu escrevi, mas eu lembro aqui de cabeça. Essa questão do hebraico é interessante porque Platão, eu não sei a data, eu não lembro agora porque eu não sei onde eu anotei, mas foram encontrados umas cavernas parecidas com as cavernas do Mar Morto, que encontraram vários pergaminhos, acho que foi em 1983, encontraram também num lugar de gnose, uma área que era associada aos gnósticos, textos hebraicos, ou seja, do Velho Testamento em hebraico, textos hebraicos do Velho Testamento, e com esses textos encontraram também a República de Platão, em hebraico. Sério? Então, é importante para nós vermos como Platão, nós estamos falando de um cara no quarto século antes de Cristo, terceiro, quarto século antes de Cristo, e nós estamos falando dele agora. E a importância das ideias que ele trouxe para o mundo. Ou seja, mesmo que eu não concorde com ele, estou falando dele. Mesmo que eu concorde, estou falando dele também. Então é uma pessoa importante. E esses religiosos, esses estudiosos de uma certa religião, estudavam Platão. E depois Paulo vai ser dessa linha também platônica, de estudo. Sim. Enfim. Sim. Né? E nós estamos falando do mito, quando a gente falou disso, dos símbolos também. Porque o Platão vai trazer esses símbolos. Então, dentro da caverna, como a gente diz, tem esses anos que passam eles passam símbolos, ou seja, eles projetam formas no fundo da parede, através da fogueira, e esses prisioneiros que eles vão sendo substituídos conforme vão morrendo também. Nem todos saem de lá, né? Eles estão. Imagina aqueles prisioneiros que foram crianças, aí eles crescem, são alimentados, nunca podem olhar para trás. Eles são estimulados a partir desses anos para conversarem, falarem uns com os outros, mas sem olhar, estão presos de uma forma fixa. É importante a gente imaginar isso. E vendo projeções. E aquele que está mais tempo, supondo que ele conhece mais os símbolos, porque os símbolos não devem ser tantos, mas eles vão se repetindo, se torna o mestre dos homens presos na caverna. Certo. E ele começa, é um líder, né? Eles escolhem um líder. E isso vai, um líder que fala sobre as sombras, sobre aquilo que está projetado na parede. E o que é sombra para Platão? Então vamos entrar na questão da sombra. A sombra seria o quê? A matéria. A matéria que a gente vive. Ou seja, nossa material. Porque tudo que é matéria se desfaz. Não é a verdade. Ela é uma impressão. Então é algo na questão da impressão. E como que se vive no mundo da matéria? E principalmente hoje, nós vivemos a partir do quê? De uma sociedade voltada para consumo. Então, ou seja, a projeção da nossa realidade hoje, e na época já era uma discussão importante, se dá a partir do quê? Das coisas. E que está tudo bem, mas essa é a vida que Platão pensa sobre as sombras. Tá? Então, nós estamos falando de Platão. Então, o conceito de sombras tem a ver com a matéria. Ou seja, o que é matéria não é algo que permanece, é algo que vai ser modificado. Tudo bem até aí? Então, sombras é o que vai ser modificado. Certo. Tá? Então, então, quer dizer que assim, eu estou olhando para as sombras, mas assim, é porque eu estou olhando agora, que eu estou dando um valor para aquilo, e que eu estou achando que aquilo é de verdade, mas aquilo pode ser modificado. Pode ser modificado. Assim como a nossa comunicação. Assim como qualquer coisa que já foi uma tecnologia avançada por um tempo e ela se torna ultrapassada num outro momento. Ou seja, a forma muda, mas as ideias permanecem. Ou seja, o conteúdo interno permanece. Perfeito. E é muito interessante você trazer isso, porque assim, o que acaba sendo mais importante sempre é o que está dentro de nós, e não como nós estamos condicionando o que está fora de nós. Que é esse olhar que a gente tem que ter. Eu estou olhando hoje, porque eu acho interessante, Henrique, porque a gente sempre tem uma sensação de
de coisas que estão incompletas, que há mais para frente, que aquilo que a gente está não é tudo. Porque eu acho que assim, se aquilo fosse tudo, eu já finalizaria a minha vida aqui. Mas não, ainda tem muita coisa para viver, ainda tem muita coisa para pensar. E não é o que está fora que vai me ajudar. Sou eu mesmo aqui dentro que vou querer sair dessas sombras, né? Querer, foi o que a gente falou ontem, né? Eu quero. E a ideia é essa. Então essa é a provocação e da história da caverna, o mito. Ou seja, esse mito resume a vida humana. Em que momento nós estamos nesse mito? Ou seja, nós estamos ainda aqueles que estão olhando para as sombras, ainda somos algum tipo de líder das sombras, ou seja, falando que a imagem que está acontecendo, aquele conteúdo que eu recebi, ele é algo que é verdadeiro para dizer para os outros que estão chegando agora, para discipliná-los, ou eu já sou, ou você é aquela pessoa que já entendeu e foi tirada da corrente, ou seja, que você percebeu que tem algo fora desse lugar, então eles te tiram dessa corrente e você pode sair. E lembrando que a caverna, a entrada é bem íngreme, então ele faz um esforço enorme para sair. E lembra que quando eu falei ontem, quando ele sai e ele volta machucado, porque ele ficou cego tanto pelo ofuscar da luz de fora, e ele ainda não tinha visto o sol, então ele olha o sol primeiro pelo rio, por baixo, né, pelo que ele projeta no chão, não diretamente, e ele volta para avisar. Só que quando ele volta, ele fica cego pela escuridão agora. Uau! Uau! E ele tropeça, ele cai. Peraí, deixa eu localizar aqui. Aliás, deixa eu falar para vocês que ontem eu andei pesquisando algumas coisas. Se você nunca leu O Mito da Caverna, entra no YouTube, coloca lá Mito da Caverna, só para você se localizar um pouquinho mais e não ficar só nessa nossa explanação aqui. Porque eu acho que a tua cabeça vai te trazer mais informações que dizem respeito a você mesmo. Mas eu quero só aqui colocar os 4 itens que você falou de suma importância ainda dentro da caverna. Sim. Né? Que é as sombras, isso. A fogueira, né? Porque o fogo... É interessante que essa luz do fogo não é a luz tão forte do sol lá fora. Porque é uma luz, é como se fosse uma luz intermediária, né? Então você tem o sol, tem as sombras, você tem a fogueira, que faz essa luz, você tem os amos, né, que são os servos, talvez os cuidadores, que são aqueles que estão lá com a função de projetar as imagens para que quem está ali acorrentado veja as sombras, e depois você tem o sol, mas o sol já é o sentido de fora. De fora. Então vamos fazer essa transição. O fogo é a representação dos desejos internos que nós temos. Ou seja, e eles são projetados nas sombras, ou seja, na matéria. Então os desejos são projetados em coisas que vão passar. Que interessante, ou seja, que coisas são essas que vão passar? Cada um tem a sua, né? O que você precisa para se manter vivo olhando para as sombras? Porque eles estão amarrados, eles não sabem disso, é importante lembrar que eles não sabem que estão amarrados e que foram colocados numa sociedade, num lugar. Para eles essa é a verdade, não tem contraste. Se não tem contraste, não tem conhecimento. Então eles só sabem que a vida que existe é olhar para a parede e tem essas formas que aparecem. Ou seja, e o fogo é alimentado, que é o desejo de olhar e ter um tipo de status nesses homens que estão ali juntos, amarrados. Qual status você pode dizer que você tem diante das sombras que vive? Essa é uma boa questão. Uau! Mas isso tem que ter muito análise, porque a nossa função, na maioria das vezes, é estarmos amarrados e não nos percebermos disso. Como os homens da caverna, né? Exatamente. Que estão dentro. Mas existe o quê? Na história tem uma continuidade. Então ele diz que em algum momento, conforme você vai se percebendo ali, os anos vão passando, isso vai surgir dentro de você. E não adianta ninguém de fora vir falar. Porque quando vier falar como ele veio, ele vai chegar machucado, vai chegar ofuscado novamente, nós vamos voltar nisso. E esses homens vão falar, não, se lá fora você ficou assim, todo estranho, todo maluco,
Eu não Você quero tá ir. maluco. Eu não quero essa maluquice, não. Ó, Ah, então vamos lá. Então o fogo é isso, né? é muito interessante isso que você está trazendo, Henrique, porque assim, cada um anda na verdade que conhece. Né? O outro vai lá para fora, vê que tem um sol, volta para avisar, mas o outro, como vê ele completamente arrebentado, fala: não, eu não quero, o que está aqui está bom, e eu não quero sair daqui. Que eu acho que aí implica naquilo que a gente sempre chama da nossa zona de conforto, que eu nunca achei que zona de conforto fosse conforto, né? Para mim, zona de conforto é desconforto, porque você vai ter mais do mesmo, já é óbvio, né? Aquilo que vai acontecer, porque as coisas parecem que não mudam. Você tem que ter esse ímpeto, eu quero sair da caverna. Uau! Será que essa semana nós vamos sair do enriquecendo com o Henrique com vontade de sair da caverna? Então, ou ser líder ou ser líder dos homens que estão na caverna, né? Também pode ser uma vontade. E, Não e, quero, e não é justo, quero. né? Ou seja, você já é uma pessoa que já percebeu que tem algo fora da caverna, né? Tem algo fora da Tem caverna. algo, né? Já percebeu o mundo das sombras, o mundo material e o mundo projetado, segundo Pois é, Platão. porque essa é uma possibilidade de todos. O mais interessante é que assim a gente podia dizer, tem alguns que nasceram para ficar amarrados, tem outros que nasceram para ter algum tipo de sabedoria a mais, tem outros que nasceram para sair e ficar lá fora no sol. Mas não, isso é uma possibilidade de todos, contanto que todos consigam fazer esse movimento. Isso. Deixa eu só dar um beijo aqui para Sandriane. Sandriane, tanto tempo, que é amiga da Nalva, que eu já me lembro de onde a gente se conheceu. Gente boa, entrando aqui. Continua lá, Henrique, que eu só parei aqui. Live faz isso, Ó, né? então, A gente... então agora nós temos que falar dos anos da luz do sol, para simbolizar essa parte. Né? Dentro da caverna, então, só falta o amo. Então, quem Uhum. são os amos? Por exemplo, seriam os homens que sabem como projetar essas ilusões. E aí, cada um tem criatividade agora para pensar sobre isso. Quem são esses homens que projetam a vida humana? Ou seja, que projetam para todos os outros humanos como a vida é e como a vida deveria ser. Quem são esses líderes que projetam mais sombras em vez de projetar a saída da caverna? Então, cada Uau! um com a sua própria imaginação alcance, para não entrar em polêmicas, mas, enfim, para Platão seriam aqueles, por exemplo, que os sofistas, que estavam discursando sobre temas, mas com interesse próprio, ou seja, os amos, eles poderiam sair da caverna, mas eles decidem ficar dentro para manipular. Isso é muito sério. Eu acho que isso aí daria, assim, muita conversa profunda, Muita. porque você sabe que eu não gosto muito de falar muitas coisas que são polêmicas, eu apenas deixo o foguinho e Sim. saio correndo, que cada Uhum. um pensa no que quiser. Mas, assim, quando você estava falando dessa questão de amos, né, de servos, eu pensei em, muitas vezes, quem sempre nós consideramos acima de nós, não quem está do nosso lado. E isso implica em muita gente, implica desde presidente da República até pai, até mãe, Sim, até sim. professor, até pastor, até padre, até qualquer pessoa que se julgue um pouquinho a mais, que pode projetar para nós e que a gente queira continuar vivendo ali ou que a gente vire a mesa. Eu não quero mais ficar assim, porque eu sei que tem alguma coisa melhor para mim. Porque É. eu tenho E desejo, né? Como você disse, né? tem o desejo, o fogo. Essa fogueira é a representação desse desejo. Eu desejo sair daí. Porque é muito interessante isso, e eu só queria parar um pouquinho nesse desejo. Eu dou aula há muitos anos, há muitos anos. Nossa, nesse muitos anos me fez bem velha, né? Mas isso é que dá começar cedo demais. Eu fui autodidata, né? E comecei muito cedo. Eu lembro que na época eu tinha 15 anos e tinha uma aluna de 60. Então, naquela época a diferença era bem grande. Hoje eu estou chegando aos 60 e achando que eu tenho 15, mas tudo bem. Loucuras à parte, né? E o que eu quero falar é que, assim, essa pessoa que tinha 60 anos e ia na minha casa fazer aula de piano comigo, eu me lembro que a minha mãe falava assim, ela tem 60 anos, ela não vai aprender. Eu falei, por que ela não vai aprender? Ela falou, porque ela já tem muita idade para aprender.
E ela aprendeu. A primeira vez que ela tocou uma musiquinha e a gente fazia audição com os alunos, ela ficou muito feliz porque ela conseguiu aprender, porque ela determinou, eu quero. E era uma senhorinha que saía da casa dela depois do almoço, deixava a louça dela limpinha, tudo bonitinho, e ela ia fazer a aula e depois voltava. Como ela não tinha instrumento, ela ia quase todos os dias para ela poder estudar. Mas ela fez uma coisa, eu quero. Não importa a idade que eu tenho, não importa a dificuldade que eu tenho, eu quero. E eu acho que isso me leva a pensar que muitas vezes a gente acha que aquilo que tem tá bom, mas eu tenho que querer sair dessa caverna. Eu tenho que, ou melhor, primeiro eu tenho que querer sair das sombras. Eu tenho que descobrir, então temos que descobrir que estamos vendo sombras projetadas. E é uma descoberta que vai acontecer individualmente. E olha que interessante que você falou sobre essas pessoas. A fogueira fica entre os amos e essa parede de projeção. Ou seja, eles se colocam entre o desejo e a parede. Porque para projetar a imagem, o fogo tem que estar aqui, né? Sim, 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 sim. Então eles se colocam entre, ou seja, é sempre entre o que você deseja. Mas você não pode. Mas isso aí, será que é hora? Será que é possível? E esse olhar, trazendo para o campo da Psy, né, a gente vai entender que muito dessa repressão é o medo de si mesmo, né, dessas pessoas. No caso do Platão, ele está falando de alguém eles tiveram assim, a intenção de estar ali projetando imagens. É uma intenção mesmo. No caso humano, a gente vai entender isso como uma projeção inconsciente dessas pessoas, muitas vezes, né? Não posso falar por todos. Então eles eles seguram esse desejo, eles impedem as pessoas de pensarem, muitas vezes, podem estar impedindo, pela própria projeção de si mesmo. No caso do Platão, são intenções. Então nós também temos líderes de todos os tipos que estão intencionalmente querendo projetar uma realidade para a prisão. Isso também é possível. Intencionalmente. Gente, falar de coisas que nos aprisionam é muito sério. Porque muitas vezes nós não percebemos que estamos aprisionados nelas. Então é uma questão para se olhar. E agora o Sol, né? O Sol, e a gente finalizaria a primeira parte dessa, talvez a parte mais importante. E é a parte que vai enriquecer, né, todos nós, né? Olhar para o Sol. Além de sair da caverna, ou seja, primeiro momento sair, você não consegue olhar para a luz, né? Você olha para baixo, para ir acostumando com essa luminosidade. E a luz do Sol significa a sabedoria, o conhecimento. E temos agora diversos textos, diversas histórias, mitologias, tanto em todas as culturas nós temos a ideia de que existe por exemplo, Jesus falou sobre a lâmpada, né, que ilumina os pés. O que é a ideia da luz, do sol e da lâmpada? A ideia do conhecimento. Os magos que foram seguindo a estrela, foram seguindo o quê? A luz. Então é a ideia do conhecimento. No Salmo, se eu não me engano, ele é lâmpada para os meus pés também, tem uma passagem, Salmo... E luz para os meus caminhos, Salmo 119. Ou seja, 119. Então está falando do quê? De conhecimento. Yeah. A mitologia desses símbolos antigos, porque eles são de povos antigos, e eles têm algo em comum, que a ideia do sol é a ideia do conhecimento. Nós temos no Egito o Deus Sol, né, que é o conhecimento. Então é sempre luz relacionado ao conhecimento e a um lugar onde você saiu das sombras. Você saiu desse lugar básico de existência, de primitividade, de dependência. É um lugar onde agora você ilumina. Você não precisa mais ser iluminado. E quando você está num determinado lugar, ou seja, enfim, vamos pensar num parque, hoje você fez um vídeo nas pedras, a luz do sol ilumina tudo que está visível, tudo possível, porque a luz ela traz essa possibilidade de enxergar. Então,
mas alguns não vão querer, alguns estão com faroletezinho só, algumas pessoas. Então só enxergam um ponto de toda essa luminosidade. Então, se iluminar pelo sol seria alcançar um conhecimento adulto, onde os julgamentos talvez diminuíssem e as possibilidades aumentariam. Porque quando você diminui o julgamento, você também aumenta a curiosidade. Henrique, obrigada. Só que se fez luz aqui uma coisa na minha cabeça que eu achei muito interessante. Quando você trouxe a questão da lâmpada que não se pode esconder debaixo de um alqueire, né? Que é como está escrito lá. O que se fez luz foi o seguinte: nós sempre dizemos, né, dentro do meio cristão, que nós somos lâmpada e temos que brilhar. Mas nós não entendemos que esse brilho é o conhecimento. Então, muitas vezes, a gente está em determinados lugares, como é que eu vou dizer? A gente fala muita coisa, diz muita coisa, mas não brilha porque nós não alcançamos esse nível de sabedoria e conhecimento. E isso é possível, né? É possível. É possível. Por quê? Porque se um homem alcançou, outros podem alcançar. Outros podem alcançar. Olha, gostei dessa luz como sabedoria. Porque eu acho que é o que nós precisamos. Essa questão da sabedoria. Nunca tinha visto o mito da caverna dessa forma, hein? Você sabe que eu também não. Foi agora com vocês. Por quê? É o que você falou. Nós vamos conversando e vamos percebendo as coisas juntos. Né? Todos nós aqui, é uma oportunidade de estarmos juntos e pensar sobre essas coisas. Esse é o convite socrático para o banquete. Vamos trazer um assunto e vamos pensar. É verdade. Deixa eu ver, alguém escreveu aqui alguma coisa, acho que foi a Sandriane. Muitas pessoas têm medo de ir para a luz, para o conhecimento, pois muitas vezes nos faz rever conceitos e valores sempre, Sandriane. Porque quando você vai para o conhecimento, a primeira pessoa que é impactada no conhecimento sou eu mesma, né? Uma questão importante dessa afirmação é que quando eu me incomodo com alguma coisa, ou seja, se quem assistiu a live dos afetos vai lembrar, quando eu me afeto com algo, quando eu fico incomodado com alguma coisa, alguma questão, olha, cuidado. Quando eu falo cuidado, aquilo já mexeu. Já alterou. Sim, sim. Já tenho dúvidas do que eu penso. Porque certeza é certeza. Certeza é certeza. Você vai tomar um copo d'água, você pega uma água, você sabe o que é uma água. Isso é água. A pessoa fala, será que isso é água? Você só vai questionar isso se você tiver dúvidas. Sim, sim. Você só questiona mesmo aquilo que você... Uma criança não sabe. E geralmente quem questiona, ou seja, quem diz que não é possível, está num lugar de conhecimento daquele nível. Sim. Porque o homem que saiu da caverna, ele sabe que tem uma vida lá fora. E é inquestionável para ele. Agora, fundamentar que essa vida é melhor ou não, só ele pode dizer sobre ele mesmo. Ele não pode dizer para os outros. E essa é a grande lição. Por quê? Porque todas essas realidades são um processo de aprendizado humano. Olha, isso que você falou é chave. Todas essas realidades são um processo de aprendizado humano. E eu quero pegar essa frase aqui que a Sandriane colocou. Ela falou, vejo que muitos preferem não saber para não ter que mudar, para não mudar as atitudes. Eu normalmente penso muito quando os outros não querem, é porque eles não conseguiram querer. Eu sempre penso dessa maneira. Porque eu acho que ninguém quer... A minha maneira de pensar, né? Eu sei que tem pessoas que não acham graça a isso que eu digo, porque a gente sempre fala, mas os outros. Mas quando eu estou tratando de conhecimento, eu trato de mim, eu não trato do outro. Porque se o outro não conseguiu ainda, e se eu estou do lado, de alguma maneira eu tenho que influenciar sem convencer. Porque eu acho que ninguém convence ninguém. É verdade. Eu não consigo convencer ninguém. Né? Se olhar para a Bíblia, então, diz que é o Espírito Santo que convence, não sou eu. Então, a pessoa tem que olhar para a minha vida e
ser influenciado por mim. Porque aí, se a pessoa é influenciada, vai produzir nele algum tipo de mudança. Durante todo o tempo que você estava falando, e a gente precisa fechar aqui, eu me lembrei daquela imagem, né? Porque hoje a gente falou tanto sobre imagens do começo, daquele elefante que está preso numa cadeirinha de plástico. Você já viu Não essa lembro. imagem? Essa Não. imagem apareceu muitas vezes na internet. E não tinha sentido. E eu estava conversando com uma professora amiga minha e ela estava dizendo que ela levou isso para as crianças, crianças que estão sendo alfabetizadas, achei isso brilhante. E eu vou contar aqui. Sônia, desculpa, mas eu amei o que você disse. Ela disse que ela levou para as crianças e contou essa fábula. Eu nem sabia que isso era uma fábula. E as crianças perguntaram por que um elefante desse tamanho está amarrado numa cadeira de plástico. Não é possível. Aí disseram assim para ela, é porque ele foi amarrado quando ele era bebê. E ele puxou, tentou sair e não conseguiu. Puxou, tentou sair, até que ele falou, desisto, não saio mais daqui. E depois estava ele imensamente grande, não fazendo nenhuma tentativa de esforço. Né? E achei engraçado que ela trabalhou isso com as crianças, e depois ela me mandou as fotos, os desenhos das crianças. Um botou o elefante voando, porque aí ele se libertou daquela corda e tudo mais. E o que eu quero dizer com isso é que assim, nós sempre temos que querer sair dessa cadeira de plástico. Porque nós muitas vezes somos isso. Somos esse elefante, somos essas pessoas, esses bebês que foram amarradas. E quando você traz a questão de bebês, a gente tem toda uma história geracional nossa, da nossa casa, da nossa maneira como fomos criados, e isso talvez também nos mantenha amarrados, né? E às vezes a gente precisa romper nisso, né? Acho que um bom processo terapêutico ajuda, né? Ajuda. Uma análise e terapia ajudam bastante, podem auxiliar muito nesse caminho. Bom, então eu quero deixar... Deixa eu só falar uma coisa que você falou, análise e processo terapêutico, e eu só queria reforçar isso aqui que o Henrique está dizendo. A questão do terapeuta não dá conselho. Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, o que você me aconselha? Acha que eu devo sair daqui nessa posição ou não? Não, você que sabe. O terapeuta te devolve a tua própria história, para você tomar as tuas decisões. Né? Então, assim, isso é brilhante. Eu acho que depois que eu entendi isso, eu entendi que ninguém tem a responsabilidade por mim, nem para sair da caverna. Eu mesma tenho que ter essa responsabilidade sozinha, se eu quiser. Exatamente. Voltamos amanhã, Henrique? Voltamos amanhã. E vamos ver o que é amanhã, vamos ver. Porque eu acho que a gente finalizou... não é finalizar, esse tema é tão grande, né? Mas demos... Mas foi bom, foi um tempo bom. Eu agradeço a todos vocês. Entrou o Marcelo também, meu amigo, entrou hoje. Seja bem-vindo. O Lucas, enfim, todas as pessoas na Alva. Eu acho que eu já falei, né? E pessoas que a Leonete conhece, que eu estou conhecendo agora também. Um grande prazer e bom estar com vocês. Espero que a gente possa se encontrar novamente amanhã. Com certeza. Henrique, eu gostaria que amanhã você trouxesse o sol. Falar mais do sol, tá bom. Sim, eu acho que a gente precisa falar desse sol e a possível volta. Porque como a gente... Porque assim, você trouxe muito bem no começo que a questão do Platão é trabalhar o individual, né? Quando todo mundo pensava no coletivo, né? Mas eu vejo, às vezes, pelas respostas e o feedback que as pessoas me dão, elas sempre falam, mas o fulano faz assim, eu vejo pessoas fazerem assim, e talvez essa volta nos traz um pouco para o coletivo. Porque depois que eu conseguir sair, eu preciso olhar para essa volta, né? Sandriane, valeu muito a pena vir assistir. Vem amanhã, Fabiane. Sandriane, a gente amanhã vai conversar um pouquinho mais. Eu fico muito enriquecida, porque deixa eu falar para vocês, a gente não se programa. E o Henrique vai jogando as ideias e eu vou achando isso muito interessante. É uma outra maneira de olhar para nós, sem ser, né, um grande público que a gente tem aí, cristão, sem ser a luz da Bíblia, mas a luz da filosofia. Obrigada mesmo, Henrique, porque você nos traz ingredientes, na verdade é isso, para a gente fazer o nosso bolo. Pra gente fazer Quero falar algo, então, vai estender, mas na verdade, o que a proposta de Sócrates é nos encontrarmos em busca da verdade. Olha isso que sério. Mas aí alguém vai dizer, mas existe uma verdade?
Verdades subjetivas, não existem verdades absolutas em subjetividade. Mas quando a gente se encontra em busca da verdade, ou seja, uma verdade que possa ser comum a todos nós, uma verdade que faça sentido, mas jamais defendê-la. Ou seja, quando eu preciso defender uma verdade, ela deixa de ser verdade. Então pensem nisso também. Ou seja, quando a gente está aqui propondo à luz do quê? O que é filosofia? Esse é amor ao conhecimento. Então sim, olha que proposta bonita, né? À luz de uma verdade que possa te enriquecer com os conteúdos que você já tem e talvez questioná-los, porque é isso que aqueles que conseguiram sair da caverna de Platão fizeram. Yeah. Questionar o próprio conhecimento. E se ele for verdadeiro, ele vai se manter. E se ele não for, que bom. Really, really, really. Se ele for verdadeiro, ele vai se manter, porque a verdade não precisa de defesa. Ela se defende sozinha. Nossa, muito bom, muito bom. Gente, nós estamos terminando aqui. Quero agradecer vocês e quero pedir uma coisa para vocês. Passem no nosso canal do YouTube, que é Universo da Psique, que estou eu com a Carinha e o Henrique. E eu gostaria que vocês começassem a curtir, a se inscreverem, a passarem para os outros, porque nós queremos aumentar esse canal e trazer mais questões desse universo da psique, tá bom? Gostaria que vocês passassem lá, compartilhem. Eu estou pedindo mesmo porque vocês estão gostando, mais gente pode gostar. E esse horário, eu sei que muita gente não consegue ver e nós queríamos expandir isso para toda a gente, para estarmos aqui e no mundo. Obrigada, Henrique. Obrigado pelos coraçõezinhos também, viu? Você ama os coraçõezinhos, né? Amo. Eu acho muito legal os coraçõezinhos subindo. Tchau. Tá bom. Obrigada, Suzy. A Suzy é a mulher do Henrique, ela tá ali vendo os coraçõezinhos, Henrique. Beijo.